E aí pessoal, graça e paz, esse é o Na Dúvida, fique com a palavra. Hoje a gente está com um vídeo de 5 dicas para você entender melhor a Bíblia. Isso aí, Roda a vinheta. Então pessoal, a gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente ouve várias pessoas falando que não lê a Bíblia porque não conseguem entender o que lê, que tem essa dificuldade de entender. Por esse motivo a gente resolveu dar algumas dicas para você, para facilitar a sua leitura e te ajudar a se aproximar da palavra de Deus. E quando às vezes nós vamos ler a palavra e a gente não entende, isso acaba causando em nós um desânimo, né? A gente fala, nossa, mas toda vez que eu vou ler, toda vez que eu pego a palavra para ler, eu não entendo nada, as palavras são difíceis. E tem várias dicas, existem várias formas de nós aprendermos a amar a palavra de Deus, mas hoje aqui nós separamos 5 que são importantes para nós, né, que nos ajudam muito e a gente quer compartilhar com vocês. E a primeira dica que a gente quer deixar para você é: leia a Bíblia na companhia do autor. Nada melhor do que o Senhor para te explicar o que Ele quis dizer com a Bíblia. Então lá em João 14:26 vai falar assim, ó: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. A gente tem um professor, o nome dele é Espírito Santo. Então, no momento que você quiser se dedicar à leitura da palavra de Deus, chame por ele. Fale: Espírito Santo, eu preciso da sua companhia, eu preciso de um professor. Me ajude a ler e a entender o que eu estou lendo. Porque o Espírito Santo tem prazer em te ensinar e revelar a você. Isso aí, a Bíblia é o único livro que nós temos o prazer de ler com a companhia do autor no nosso lado. O Espírito Santo está para nos auxiliar e nos ensinar. E ele é aquele que, se por algum momento no seu dia ou na sua vida você se esquecer da palavra que você tem lido, ele é aquele que vai te ajudar a lembrar dela e a guardar ela dentro do seu coração e vai também te ajudar a aplicar ela na sua vida. Então, por isso, leia na companhia sempre do autor. A segunda dica que a gente quer trazer para vocês é: procure traduções que você vai entender melhor. Hoje em dia nós temos várias traduções que nos ajudam e nos auxiliam, né? Porque a gente pega às vezes traduções de linguagens um pouquinho mais antigas, às vezes complicam na hora da gente entender certas palavras. E aí às vezes você acaba até desanimando, fala: mas eu vou pegar a Bíblia, eu nunca entendo o que está escrito direito. Então traduções que te ajudam e auxiliam a tornar as palavras mais fáceis, ou nos dias de hoje, né, fica mais fácil para você entender e aplicar essa palavra para você. E temos várias versões aí disponíveis, graças a Deus temos ótimas editoras. Então temos aí a NVI, NTLH, NAA, várias versões que vão te ajudar a ter uma melhor compreensão, com uma linguagem mais simples, para você entender melhor a Bíblia, entender melhor o que você lê. Isso aí, então chega de desculpa, hein? Tem traduções para todo mundo para que você possa entender melhor a palavra. E a terceira dica que a gente quer trazer para vocês é: persista na leitura. Paulo ele vai deixar uns conselhos para nós em Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação ao ensino. A preocupação de Paulo era o quê? Que para nos manter hoje, manter o nosso ministério, seja ele qual for, seja ele pregar, seja ele tocar, seja ele louvar, nós precisamos nos manter lendo as Escrituras de Deus. Hoje em dia, eu já passei muito por isso, mas por ser músico, as pessoas falam assim: eu vou cantar, eu não preciso ler a palavra. Eu vou tocar, eu não preciso ler a palavra. Na verdade, a palavra ela vai te dar estrutura para tudo isso. A palavra ela vai te dar estrutura para você louvar. A palavra ela vai te dar estrutura para você tocar na igreja. É através da palavra. Então, por isso que ele diz: persista na palavra e ela vai te dar estrutura e fundamento para todo o seu ministério. Independente de qual tipo de membro que seja do corpo de Cristo, a gente precisa ter como base a palavra de Deus. Então, se dedicar à leitura diária, vai te levar a níveis muito profundos em Deus e principalmente a descobrir o que Deus tem para a sua vida. Então, persista em ler. E lembre, a palavra ela é estrutura para nós, ela é estrutura para tudo que nós formos fazer, então persista. A quarta dica que a gente vai dar para você é: pergunte sobre o texto. Quando você estiver lendo, faça perguntas ao texto e o próprio texto, a própria Bíblia será de resposta para você. Às vezes a gente tem o costume de ler um versículo isolado, sem buscar todo o contexto dele. E como um antigo pastor meu falava, que textos sem contexto é pretexto para heresia. Então, por esse motivo, procure mergulhar no texto. Pergunte ao texto o que o texto está querendo te dizer.
e assim você terá respostas vindas dos altos céus. Isso aí, uma das regras é a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então a palavra ela se auto-explica, né? Então às vezes com a nossa dificuldade, a gente pega, vou ler Gênesis, mas a gente começa a ler no Gênesis lá no capítulo 20 e não entende todo aquele contexto. Então isso às vezes acaba nos complicando. Então para eu chegar até o capítulo 20, eu vou lá no capítulo 1, entenda a história, se questione, procure entender em que época aquela palavra está falando, que ambiente ele se encontrava. Isso vai te ajudar a esclarecer muita coisa na hora de estudar a palavra. E a quinta dica é, tenha um tempo de qualidade para ler a Bíblia. Hoje é importante nós dedicarmos um tempo do nosso dia para que nós possamos sentar, abrir a Bíblia e olhar para ela com bastante atenção. Às vezes nós temos um dia tão corrido, tão cansativo. Às vezes o único tempo que nós temos é quando a gente chega do trabalho, nós tomamos o nosso café da tarde, jantamos, aí vamos dormir, aí a gente fala, vou tentar ler um pouquinho a Bíblia. Mas aí você já está cansado, sua cabeça já está cheia de coisa. Então eu sempre falo, tenha um tempo de qualidade. Dedica um melhor tempo seu do dia para você estudar escrituras, que isso vai te facilitar. A sua cabeça está tranquila, está vazia, para você entender a palavra. E um tempo de qualidade não se baseia só em muitas horas ou algo do tipo, mas um tempo com excelência. Que eu leia um capítulo por dia, mas que eu entenda o que eu esteja lendo, que eu mergulhe no que eu leia e que isso me agregue algo, que eu consiga meditar nisso de dia e de noite, e assim com certeza a gente vai ver a nossa mudança de vida. Isso aí. Se a gente pudesse encaixar mais uma coisa aqui dentro dessas dicas não tenha pressa de ler a palavra. Sim. E outra, você não precisa pegar e vou ler 3, 4, 5 capítulos direto. É mais importante você separar um versículo, guardar ele, meditar o dia todo naquele versículo para que ele faça efeito em você, do que você pegar e ler a palavra correndo, tentar ler toda a Bíblia em pouco tempo, sem você entender ou principalmente aplicar na sua vida. Eu acho que a aplicação da palavra de Deus é o que traz vida para nós hoje. Então, se a gente está começando a ler, nos esforçando a criar esse hábito, a entender que a gente passa tempo com Deus, quando a gente lê a palavra dele, a gente só quer ganhar nessa vida. E fica aí essas dicas para vocês aprenderem como é importante nós amarmos a palavra de Deus e a nossa vida ser dedicada a viver o que ela nos ensina, o que ela nos traz como lei para os nossos e princípios, para a nossa vida. Com certeza, mediante a Bíblia que a gente encontra o verdadeiro sucesso. Não um sucesso financeiro e nem de carreira, mas a gente está dentro do propósito de Deus. Nós nos tornarmos homens e mulheres de sucesso. Isso aí, se você gostou desse vídeo, clica aí, comenta, compartilha, manda para os seus amigos que têm talvez as mesmas dificuldades, envia para eles para que essa palavra possa se propagar e mais vidas terem sede e fome pela palavra de Deus. E aí envia para o seu amigo aí e fala, olha, vamos ler a Bíblia junto, vamos combinar de ler o Novo Testamento, já se propõe a um desafio aí de mergulhar mais na palavra de Deus, que com certeza você só tem a ganhar. Conta aqui pra gente se você já vai ler a Bíblia, ou se você está lendo, aonde você está lendo, qual versículo tá queimando aí no seu coração, conta pra gente aí nos comentários. Isso aí, e lembre-se, na dúvida, fique com a palavra.